Olá galera do canal, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou demonstrar a técnica que eu utilizo de regulagem de mira. Mas antes disso eu quero agradecer a dois patrocinadores que têm muito contribuído para mim e minha filha fazermos os treinos. Eles estão nos ajudando aí com os chumbinhos, é a DCM, que fica lá na Feira dos Importados, e também a Bradock. Quero mandar um abraço aí aos amigos dessas duas lojas que estão contribuindo para nos ajudar. E hoje eu quero trazer uma técnica de regulagem de mira. Essa é uma técnica que normalmente eu utilizo e eu vou explicar alguns conceitos iniciais para que vocês possam ter já esse conhecimento, essa noção, tá? Então vamos ver aqui esse desenho, né? Então nós temos um atirador, a sua arma, a luneta e o mount aqui, o atirador fazendo uma visada. E observem que existe inicialmente já uma distância entre a arma e a visada da luneta, que muita gente esquece de fazer essa consideração, né? O que nós temos aqui, a linha de visada é aquilo que como você enxerga, né, o alvo. Então do seu olho até o ponto onde você está mirando é o que a gente chama de linha de visada, certo? Essa linha reta que sai imaginária do cano da sua arma, que a gente chama de linha base. Muitas vezes, por falta de conhecimento, muitas pessoas imaginam que o tiro ele sai reto assim, né? Mas isso não é verdade. O tiro ele nunca é reto, tá? Então isso aqui a gente chama de linha base, que é exatamente para você ter essa referência, né, dessa altura do seu cano, para você poder fazer os ajustes da sua arma. Na realidade, o que acontece quando você dispara um projétil é que ele faz uma parábola. Ele faz uma espécie de arco, ele sobe, né? Muita gente não sabe disso, mas o tiro ele sobe, ele vai chegar até um certo ponto onde vai encontrar essas duas linhas, elas vão se cruzar, né, da trajetória e da sua linha de visada. É aí que a gente regula, escolhe aquele ponto para zerar a luneta, que esse é o termo utilizado. Olha, sua luneta está zerada a quantos metros? A 15 metros, a 20, a 25. Então é isso que a gente chama de zerar a luneta. É quando você escolhe o ponto de impacto, né, onde você vai ajustar a sua linha de visada com a trajetória, né, do impacto. Então o que a gente chama de POI, né, na realidade o termo utilizado é POI, que é do inglês, né, mas traduzido é ponto de impacto, né? Então, aqui onde você vai colocar aqui, por exemplo, a 15 a 20 metros, onde você quer que bata exatamente onde você colocou, né, a cruz lá da sua luneta para bater, tá? Então, observe o seguinte, dependendo do atirador, né, dependendo de como você faz a regulagem, você vai ter que fazer cliques positivos ou negativos. Mas a técnica que eu vou passar aqui, você vai fazer o clique sempre de uma forma, tá? Você vai fazer sempre uma compensação, sempre para o mesmo lado. Por exemplo, aqui nós temos esse gráfico, né? Tudo, né? Lembrando aí das aulas aí do primeiro grau, nas aulas de matemática, você tem esse gráfico aqui, tá? Então você sabe que tudo que está para cima do gráfico, né, é positivo. O que está à direita também é positivo. Então o que acontece? Você tem essa linha base. E o que você vai fazer é o seguinte, você escolhe um campo, né, de preferência vai para um campo de futebol, um lugar mais afastado, coloque a sua arma, eu particularmente eu comprei aqui uma tábua de passar roupa bem firme, e eu fiz esses testes, a cada 5 metros eu fui fazendo os tiros para saber como que a arma ia se comportar, e aí eu entendi o ponto máximo de impacto dela. Então o arco maior, então no caso da minha arma, ela chegou ao ponto máximo 20 metros, depois ela começou a cair. Então, observem aqui o teste que eu fiz com a minha arma, né? Isso aqui eu já até apresentei em outro vídeo, para aproveitar o material, tá? Então, olha, 15, 20 metros. Então, vamos pegar aqui para vocês verem, ó, como é o comportamento da minha arma. Esse dia estava ventando, então os ventos saíram, os tiros saíram para a lateral. Então, olha só. A 5 metros, observe onde a minha linha de visada, onde eu estava enxergando, mirando, e onde que o ponto de impacto, onde que bateu. A 10 metros você vê que subiu, é o que está acontecendo aqui, ó. A 5 metros, a 10 metros diminuiu mais, né? Essa distância diminuiu. A 15 metros, né?
a 15 metros. O tiro já pegou aqui, próximo, dei 2 tiros para confirmar, né? Esse alvo aqui é bem pequeno, é o diâmetro de uma moeda de 10 centavos. Então observem que aqui, ó, ele está representando no gráfico, o ponto de impacto ficou bem próximo da minha linha de visada, tá? O ponto de impacto. A 20 metros, observem que a 20 metros foi, né, o ponto de impacto, saiu um pouquinho, muito pouco acima. Então significa que a minha arma ela estabiliza de 15 a 20 metros. Pode ver que eu tenho uma regulagem semelhante. Então o que acontece? O que eu faço na realidade é, devido à distância que eu tenho aqui na minha casa, na minha área, que eu consigo fazer uma regulagem em média e particularmente os tiros que a gente mais faz é 15 metros, pelo menos aqui para os meus treinos, né? Então o que acontece? Eu preferi zerar minha luneta para 15 metros, tá? E eu consigo fazer disparos a 20. Então, por exemplo, se o alvo aqui, ó, se esse rato tivesse a 15 metros com a 20 metros, eu iria abatê-lo, tá? Então, com a mesma regulagem, eu não precisaria fazer praticamente nenhum tipo de compensação, porque o diâmetro do alvo, né, no caso aqui o kill zone, que a gente chama de kill zone, né, que é a zona que você kill zone, né, a zona de morte, né? Então estaria minha regulagem tanto de 15 a 20 eu estaria podendo abater, né? Tá dentro do meu kill zone. Então esse diâmetro aqui é de 1,8, né? Então para essa distância aqui tá ótimo. Observem aqui, ó, para as distâncias comparando com o gráfico, tá? 25, 30 metros já caiu, né? Então olha só, exatamente isso, ó. 25 metros, o chumbinho começou a descer, né? A trajetória 30 metros ele já caiu bastante, né? Então, o que é interessante é que tem distâncias aqui que vão ficar bem parecidas, então a compensação que eu vou fazer é basicamente a mesma. Por exemplo, se eu comparar os de 10 com os de 25, observem que ficou bem parecido, bem próximo. Então, significa que eu treinando a 10 metros, eu estou bem próximo do de 25, em termos de compensação, ok? Então, olha só, o que nós vamos, qual é a dica? Se você regular a sua luneta para o ponto máximo aqui, que é 20 metros no caso, então significa que todas as vezes que você for atirar mais próximo ou mais longe, o que você tem que fazer? Você tem que compensar essa distância. Sabendo que, como você já sabe o ponto máximo, então você só tem que compensar sempre para um sentido. Você não tem que ficar fazendo ajuste positivo ou negativo. Então, muitos atiradores colocam essa linha entre a subida e a descida da trajetória do projétil, que acaba tendo que ficar pensando em calcular positivo e negativo. Ah, gira para a direita, gira para a esquerda, como é que eu vou, dependendo do caso. Nessa técnica que eu utilizo, eu sempre vou compensar para cima, porque os tiros estão sempre indo para baixo, né? Nunca eles vão passar de 20, então significa que o ponto de impacto de 120 metros, então nunca eles vão passar. Então sempre o que eu tenho que fazer, se, como já aconteceu, eu tive que abater uma ratazana, estava muito próximo aqui no corredor, eu tive que fazer, eu olhei e vi que estava a 5 metros, o que eu fiz? Eu compensei. Eu fiz exatamente isso daqui, ó. Tá? A ratazana estava a 5 metros, então o que acontece? Eu mirei acima da cabeça dela. Tá? Eu calculei exatamente para poder pegar aqui. Aí isso aí é treino, você vai treinando com tampinha. Eu coloco as tampinhas de garrafa PET, eu coloco as tampinhas a 5, 10, 15 metros e eu vou brincando aí de compensação. Então você vai treinando, eu treino no chão mesmo, é até legal. Porque normalmente, por exemplo, os ratos, né, eles ficam no chão. Então, o que eu faço? Eu treino a 5, 10, 15, 20 metros e eu fico treinando o tempo de compensar, quanto que eu tenho que compensar para acertar a tampinha, tá vendo? Então, como que você tem que fazer a visada aqui, a visada, tá? Se eu for atirar, por exemplo, se eu for atirar 25 metros, então como que eu teria que compensar também? Aqui, ó, como que eu teria que compensar? A 30 metros. Fazer uma compensação maior. Então, é esses treinos que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, para os praticantes de field target, que é essa modalidade que simula
uma caçada, né, os alvos em distâncias variadas. Então, você treinando na sua casa lá, no seu campo, na sua área de treino, você colocando umas tampinhas, ou se você tiver alvos, pendros, né, então fica mais fácil de você fazer isso. Você vai treinando o tempo, dependendo do que o zone, né, daquela região que você tem que acertar, quanto que você precisa compensar para derrubar, tá? Então a dica é essa. Então como que você vai fazer o ajuste da sua luneta? Então tá aqui, ó. Você tem a arma, a luneta, você tem a torre lateral, a torre superior. Então observem aqui, ó, no meu caso, o que acontece? Eu já regulei, essa arma ela já está regulada a 15 metros. Tá? Então, se eu for atirar 5 metros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que suspender um pouco, né? Vou ter que mirar um pouco para compensar essa distância aqui, ó, eu vou ter que mirar um pouco para cima. Porque se o tiro está saindo para baixo, então qual é a compensação? O tiro vai sair embaixo. Então o que eu faço? Essa distância eu penso aqui, ó, que eu tenho que elevar, né? 2 dedos, um dedo acima. E aí vai, 15 a 10 metros, um pouquinho tangenciando. Normalmente aqui quando eu atiro em tampinha, 10 metros, eu coloco o centro aqui da luneta um pouco tangenciando a tampa. Bate certinho. Né? A 15, 20 metros, basicamente eu miro bem no centro da tampa. Aí a 25 metros eu já faço a compensação também. Eu já tangencio, né? Já olho bem acima, assim, tangenciando a tampa, vai dar certinho, vai derrubar o alvo. Então, é essa técnica aí que eu quero passar para vocês, para facilitar e para as pessoas que têm chácara, né? Às vezes querem fazer, tem muita gente aí, tem vídeos no canal, o pessoal que caça pombas, né? Então, essa técnica é caçador lá na chácara e precisa abater alguma coisa, a própria comida lá, né? Então tem uma arma de pressão, vai abater lá um frango, né? Uma galinha caipira. Então, vai saber aí, dependendo da distância, ela treina, olha, vou compensar sempre, dependendo da distância, 15, 20 metros, mira no centro. Menos do que isso ou mais do que isso, você vai compensar um pouquinho para cima, que aí vai dar tudo certo. Você vai fazer ótimos disparos, você vai perder pouco os seus tiros, né? E você vai ficar mais feliz. Agora, tem que ter uma arma boa. Invista numa arma de qualidade, uma luneta de qualidade, porque as pessoas que mais sofrem com isso é porque normalmente a luneta não tem esses ajustes, né? Pelo menos a sua luneta, compre luneta que tem ajuste parallax. Essa aqui, da Gamo, né, que eu preferi comprar uma luneta que já está, vamos dizer assim, tem experiência, a fábrica tem experiência com arma com carabina, porque não é toda luneta que suporta carabina, não. Você atirar de carabina de pressão, prejudica muito mais a luneta do que um tiro de 22, de um rifle 22. Praticamente um 22 não tem nem impacto. Agora, a carabina, ela faz 2 movimentos, ela joga para trás e para frente. Então, se você não tiver um monte inteiriço, que é melhor, tá? Prefira sempre o monte inteiriço. E outra coisa, luneta com ajuste de parallax. Lunetas que tenham, fabricantes que tenham experiência específica, que você compra uma luneta que seja específica para arma de chumbo, tá? De carabina de pressão, por causa do impacto. Se você pegar a luneta ruim, vai quebrar, o retículo vai cair. Isso aqui é muito melindroso, essas peças aqui dentro. O parallax também é importante. Aqui você tem ajustes, né, em jardas e em metros, né? Você precisa ter esses ajustes. Esse ajuste frontal, ele é uma das técnicas mais, vamos dizer assim, estáveis que tem, ajuste parallax. Tem lunetas que tem ajuste no centro, atrás, mas essa da frontal é muito boa, muito eficiente. Essa luneta aqui é fixa, né, 4x. Para as distâncias, aqui é 32 de diâmetro, então essa é uma luneta padrão que você pode comprar em qualquer loja. Agora, para atiradores mais experientes e que competem, aí o pessoal vai precisar de uma luneta mais cara, melhor, então aí vai precisar até de CR para isso, né? Então, nesse caso aqui, é uma luneta razoável aqui, que é, assim, suficiente, vamos dizer assim, suficiente para as coisas. Eu me divirto demais com essa luneta aqui, faço disparos aí a 30 metros, tranquilamente, até 40 metros, só fazendo compensações e dá certo, me divirto muito, principalmente que eu guardo sempre as tampinhas aqui, e eu acho muito legal você acertar
para quem gosta de tiro de precisão, isso é um prazer incrível, né? Então, espero ter contribuído mais uma vez com vocês, principalmente no meu canal, as pessoas que estão iniciando no tiro, tá? Eu não sou nenhum expert, né? Tem muita gente com mais conhecimento do que eu, mas eu estou ajudando aí naquilo que eu fui aprendendo, fui pesquisando, e eu continuo aprendendo com os amigos, aí, principalmente o pessoal da Federação Brasileira de Tiro, e o pessoal da Academia de Tiro aqui, o Maurício, são pessoas que têm muita experiência, tá? E é isso aí, galera, espero que vocês gostem. E quem mora em Brasília quiser aí passear e conhecer, entre em contato comigo. Tem a fazendinha também do Maurício, que é aqui em Sobradinho. Então participe. Vai ser um prazer reconhecê-los e a gente treinar junto. Um abraço.